terceiro videozinho, então, sobre os tipos de sujeito. E a gente chega agora na oração sem sujeito, que é justamente as orações em que não há a presença do sujeito dentro da minha frase, né? Essa parte é bem importante porque ela vai interagir com as regras de concordância verbal. Porque a oração sem sujeito, na verdade, ela é uma oração que vai ser determinada por verbos impessoais. E o que é um verbo impessoal? Porque verbo impessoal são aqueles verbos que não conseguem remeter a nenhum ser a informação contida dentro do verbo. Então, são verbos invariáveis, que não estabelecem conexão de plural, ficarão sempre na terceira pessoa do singular. Então, a gente vai trazer a responsabilidade todinha para eles. São esses verbos que vão, muitas vezes, transformar a minha oração em uma oração sem sujeito. Então, a primeira forma de eu reproduzir uma oração sem sujeito, um sujeito inexistente, são com verbos que exprimem fenômenos da natureza. Nevar, chover, ventar, gear, trovejar, relampejar, anoitecer e assim por diante. Choveu muito no inverno passado, então eu tenho aqui uma oração sem sujeito, porque eu não consigo remeter a nenhum ser a ação, o papel de chover, né? É um fenômeno natural, uma condição natural. A mesma coisa com amanheceu antes do horário previsto. Quem amanheceu, né? Eu não tenho essa determinação. Condição climática, de novo, um fenômeno natural. Agora, o que acontece de forma bastante utilizada mesmo dentro da literatura, dentro de textos narrativos, é a utilização desses verbos de fenômenos naturais dentro de uma condição figurada. Às vezes uma metáfora, às vezes uma personificação, às vezes uma espécie de metonímia. E aí, quando ele vier utilizado nessa forma figurada, vocês vão perceber que pode haver a presença de um sujeito determinado. Por exemplo, choviam crianças na distribuição de brindes. Tá vendo? As crianças, elas não estão chovendo literalmente, né? Aqui existe uma condição de que estão pipocando muitas crianças, há muitas delas. Então, esse crianças aqui é o sujeito da minha oração. A gente percebe que existe uma coisa diferente porque o próprio verbo já está se comportando de forma diferente. Porque a prof iniciou dizendo que ele sempre ficará na terceira pessoa do singular. E aqui eu tenho a terceira pessoa do plural. Se ele está no plural, é porque ele está estabelecendo concordância com um núcleo pluralizado. A mesma coisa acontece aqui. Já amanheci cansado. Quem é que amanheci, né? Eu. Tá vendo que isso aqui é uma condição de personificação, praticamente, né? Na verdade, de metonímia, né? Uma forma de você pegar emprestado esse fenômeno natural e utilizar de forma figurada, uma condição metafórica, como a gente tem. Acho que o mais correto seria caracterizar aqui como uma figura de linguagem, a metáfora, né? Pela comparação do que eu estou utilizando dentro desse meu ser. Então, uma oração sem sujeito. A segunda possibilidade de ter uma oração sem sujeito é com esse grupo de verbos aqui: ser, estar, fazer e haver, quando eles indicarem uma ideia de tempo. Esse tempo pode ser cronológico ou esse tempo pode ser um fenômeno meteorológico. A gente diz que é uma condição temporal mesmo, né? Condição climática ou essa relação de cronologia. Então, eu tenho, por exemplo, o verbo ser, como é noite, eram 2 horas da manhã, tá vendo? Todas as duas orações sem sujeito. Hoje é 15 de março. Aqui, quando o meu verbo ele é caracterizado como uma condição de tempo, apesar de ser uma oração sem sujeito, ele estabelece concordância com o número. Então, quando eu digo que é 15 de março, o está concordando aqui com a elipse da palavra dia. É dia 15 de março. Se eu digo que são 15 de março, esse são está estabelecendo concordância com a data aqui, com a quantidade. A mesma coisa vale para a hora, por exemplo, é 1 hora, são 2 horas, né? Como a gente tem aqui, tá vendo? Eram 2 horas, concordando com a quantidade de número. Está muito quente. O verbo fazer: faz 2 anos que não vejo meu pai. Não fazem 2 anos. Esse verbo não vai para o plural quando ele indica tempo. O verbo fazer
esse tempo decorrido que tem aqui, ele pode indicar, o verbo fazer pode ser usado para indicar o passado, o presente e o futuro. Então, eu posso ter faz 2 anos, como eu posso ter fará 2 anos, como eu posso ter fez 2 anos, né? Fez 39 graus ontem. Então, ele é invariável, ele não estabelece conexão de concordância. Esses dois concordam com o número, mas não tem sujeito. Esses dois aqui não concordam com o número, ficam sempre no singular e não tem sujeito também. O verbo haver, com o tempo decorrido exclusivamente para o passado. Não a vejo há anos. Aqui ele já está antecipando o havia, que é o próximo slide, que é o verbo haver no sentido de existir, né? Que também não tem sujeito. Então, o que eu preciso desse daqui? Gravar o verbo ser, estar, fazer e haver, que serão verbos relacionados nessa condição de regra a tempo. Então, toda vez que eles indicarem tempo, será uma oração sem sujeito. Qual é a diferença desses quatro? O verbo ser e o verbo estar concordarão com o número quando houver, mas será oração sem sujeito. O verbo fazer e haver, qual é a diferença? Qual é a relação dos dois? Eles não concordam com o número, não existe plural desses verbos. O verbo fazer vale para o passado, para o presente e para o futuro. E o verbo haver só existe para o passado. Então, não a vejo há anos, e é por isso que esse haver aqui é considerado pleonasmo, quando eu uso, por exemplo, há 1000 anos atrás. O há, obrigatoriamente com H, já é passado. E o atrás também é passado, né? Então, o passado do passado. Eu não uso essas duas informações de identificar que está sendo construída uma oração no passado, tá? E a terceira, então, forma é encontrar o verbo haver no sentido de existir ou acontecer. O verbo haver vai ser invariável e não terá sujeito. Mas essa regra não vale para o verbo existir e acontecer. Então, por exemplo, havia muita gente no concurso de ontem. O verbo haver, por ser impessoal, vai transformar essa oração em uma oração sem sujeito. Então, quando eu digo assim, havia muita gente, posso trocar esse havia pelo existia? Existia muita gente? Sim. Então, aqui, ó, é uma oração sem sujeito. Quando eu digo que houve poucas inscrições, esse houve aqui está no sentido de acontecer. Posso trocar por acontecer, como posso trocar por existiu. Esse aqui, ó, estabelece uma ideia de oração sem sujeito. Agora, olha só, se você substituir o haver pelo verbo existir, porque eles são sinônimos, e colocar aqui existir, eu vou concordar com poucas inscrições. E aí eu vou dizer existiram poucas inscrições. Por que eu vou concordar? Porque quando eu coloco o verbo existir, poucas inscrições passa a ser o sujeito da minha frase. Então, eu vou falar disso daqui um pouquinho para frente, tá? Houve um caso assim na minha cidade. Existiu, aconteceu um caso assim, oração sem sujeito. O mesmo vale para quando ele estiver dentro de uma locução verbal. Deve haver novas formas de inovar. Eu vou transformar isso daqui, né, em um período invariável, porque este é o verbo principal. Deve haver, deve existir, devem existir novas formas de inovar. O que a prof falou ali? É o que eu tenho agora nesse slide. O haver e o existir, eles são sinônimos. Apesar de eles trazerem para a oração o mesmo sentido da frase, eles não classificam a frase sintaticamente da mesma forma. Quando você coloca o verbo haver, eu não posso pluralizar. Lembra? Ele não vai para o plural. Por quê? Porque ele é impessoal. O verbo haver tem a responsabilidade de transformar esse período aqui em uma oração sem sujeito. Então, o certo é houve muitas situações.
Essa oração aqui é uma oração sem sujeito, não pode ser pluralizado. Se eu trocar o haver pelo existir, o existir pode ir para o plural, porque ele não é impessoal. Então, muitas situações existiram, mas muitas situações não podem houver. Tá vendo? Eu não tenho como trazer muitas situações houve, por exemplo, para essa frase, muitas situações houveram, porque ele não é o sujeito, ele é o objeto direto. Agora, muitas situações existiram, porque esse meu verbo permite, ele é um verbo pessoal, ele permite que alguém assuma a responsabilidade de sujeito da frase. Como aqui está no plural, o existir também irá para o plural, tá? Então, qual é a diferença dos dois? Semanticamente, nenhuma. Eles transmitem a mesma informação. Sintaticamente, muitas diferenças. Essa aqui é uma oração sem sujeito, essa aqui é uma oração com sujeito. Essa aqui o verbo não pode ir para o plural, porque não tem sujeito na frase. Essa daqui o verbo vai para o plural, porque muitas situações pode ser pluralizada. Tá, prof, mas se eu tenho a mesma frase, por que que aqui o muitas não pode ser sujeito e aqui ele pode? De novo, por conta do verbo haver, porque ele nasce na gramática como verbo impessoal, porque ele não aceita que alguém há alguma coisa, tá vendo? Ele não aceita que alguém reproduza alguma informação de pessoalidade, de ação, de deter essa informação. O existir não é pessoal, não é impessoal, né? É um verbo pessoal. Ele aceita, então eu consigo caracterizar como sujeito da minha frase. A mesma coisa se isso daqui estivesse numa locução verbal. Deve haver muitas situações. Mas se eu trocar pelo existir, eu vou dizer que devem existir muitas situações. Na locução verbal, que é essa caracterização de dois verbos, esse primeiro aqui é o que a gente chama de verbo auxiliar, esse aqui é o principal. É esse primeiro aqui, ó, que pode ou não ser pluralizado. Esse aqui é fixo, ele fica sempre da mesma forma. Então, deve haver novas formas de inovar, devem existir. Havia muita gente, existia muita gente. Houve poucas inscrições, existiram poucas inscrições. Houve um caso, existiu um caso. Com haver sem sujeito, com o verbo existir ou acontecer, com sujeito na minha frase, tá? Então é isso.